Olá! Quem é do mundo jurídico sabe muito bem que uma única decisão do STJ pode, olha, virar o jogo completamente. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar em 4 julgados super importantes do informativo 866. São decisões que mexem com o dia a dia, sabe? Desde multas ambientais até o imposto que uma sociedade de profissionais paga. Vamos juntos entender o que na prática mudou com isso? Então, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente vai falar de processo ambiental e a tal da regra do prejuízo. Depois, vamos para o INSS para entender quando se pode processar e a partir de quando começa o benefício. Em seguida, um tema super técnico, mas crucial sobre a CDA, a Certidão de Dívida Ativa. E para fechar, vamos falar do ISS fixo para sociedades. E no final, uma reflexão que amarra tudo isso. Vamos lá? Bom, começando pelo direito ambiental. Imagina só, um processo administrativo, o governo comete uma falha. A pergunta que fica e que o STJ respondeu no tema 1329 é: será que qualquer errinho já é motivo para anular tudo, inclusive a multa? Vamos pensar numa situação bem concreta. Uma empresa leva uma multa ambiental. Lá no meio do processo, o órgão público erra na hora de intimar para as alegações finais. Ele publica um edital quando a lei já mandava fazer de outro jeito. A grande questão que chegou no STJ foi: esse erro formal, por si só, já cancela a multa inteira? E a resposta do tribunal foi um sonoro depende. Não é automático, não. O ponto central é esse aqui, ó. A parte que se sentiu lesada precisa provar. Provar que aquele erro causou um dano real, um prejuízo efetivo para a defesa. Não adianta só apontar o erro, tem que mostrar o estrago que ele fez. E essa ideia não surgiu do nada, né? Ela vem de um princípio super antigo do direito, que a gente até fala em francês, pas de nullité sans griffe. Traduzindo de forma bem simples, sem prejuízo não há nulidade. O que importa, no fim das contas, não é a perfeição burocrática, mas sim se o direito de defesa foi garantido. Se a falha não atrapalhou a defesa de verdade, o ato continua válido. O mais curioso é olhar para como a própria lei foi mudando. Veja bem, a regra original lá do Decreto 6.514 de 2008 era bem frágil. Com o passar do tempo, a coisa foi apertando. Em 2019, passou a exigir aviso de recebimento. E agora, em 2023, já aceita meios eletrônicos. Isso mostra uma coisa: mesmo que o STJ tenha salvado processos antigos onde não houve prejuízo, a mensagem para o futuro é clara: a comunicação tem que ser cada vez mais eficiente e segura. Certo. Agora vamos mudar de área e entrar num assunto que interessa a milhões de pessoas: benefícios do INSS. Aqui, no tema 1124, o STJ teve que responder 2 perguntas fundamentais. Primeiro, a partir de quando exatamente uma pessoa pode entrar na justiça contra o INSS? E segundo, se ganhar, desde quando o dinheiro começa a ser pago? Para a gente entender essa decisão, primeiro precisa ter claro um conceito: o interesse de agir. O que é isso? De forma bem direta, é o ingresso para poder entrar com uma ação na justiça. E no direito previdenciário, a regra é: antes de procurar um juiz, tem que pedir primeiro para o INSS. O interesse de agir nasce quando o INSS diz não ou simplesmente não responde. Tá, mas e na prática, como isso funciona? O STJ desenhou um passo a passo. O segurado faz o pedido. Se faltar algum documento, o INSS tem o dever de avisar e pedir para complementar. É aqui que mora o detalhe. Se o INSS não pede e já nega o benefício, pronto, nasceu o direito de ir para a justiça. Agora, se o INSS pede os documentos e o segurado não entrega, aí a falha foi do cidadão, a responsabilidade é mútua. Agora, a parte financeira, que é o que mais interessa. Quando o pagamento começa? A tabela deixa bem claro. Nos 2 primeiros cenários, ou seja, se a prova já estava no processo, ou se foi o INSS que esqueceu de pedir, o pagamento retroage lá para a data do pedido original. Mas atenção ao terceiro caso. Se uma prova totalmente nova, que ninguém tinha antes, só aparece lá na justiça, aí o pagamento começa a contar da citação do INSS no processo judicial. Isso estimula que todo mundo jogue limpo desde o começo. Mudando da água para o vinho agora, vamos para o direito tributário. O tema 1350 fala sobre a principal ferramenta do fisco para cobrar dívidas, a certidão de dívida ativa, a famosa CDA. Mas afinal, o que é uma CDA? Pense nela como um documento que pega uma dívida de imposto, por exemplo, e dá para ela força de título executivo. É com essa certidão na mão que a Fazenda Pública pode bater na porta da Justiça e pedir uma execução fiscal, penhor a bens e tudo mais. Justamente por isso, ela tem que ser, digamos, perfeita.
precisa ter todas as informações da dívida, sem margem para dúvida. E para entender a decisão do STJ, essa analogia aqui é matadora. Pensa assim, o ato de inscrição é a origem de tudo. É ali que o governo formaliza o crédito, diz qual lei fundamenta a cobrança. A CDA? Bom, a CDA é só o espelho. Ela não cria nada, ela só reflete o que foi definido lá na inscrição. Com essa imagem do espelho na cabeça, a decisão do STJ fica quase óbvia, né? A Fazenda Pública não pode chegar no meio do caminho e simplesmente remendar a CDA para consertar a base legal da cobrança. E por quê? Porque se o erro está na base legal, o problema não está no espelho, o problema está na origem. E essa é a grande moral da história do tema 1350. Um espelho não muda o objeto que ele reflete. Se o fundamento legal da dívida nasceu errado lá no ato de inscrição, é o ato de inscrição que tem que ser refeito. Tentar corrigir só a CDA seria como tentar arrumar o cabelo mexendo só no reflexo do espelho. Não funciona. É uma questão de segurança jurídica para o contribuinte. Pronto, chegamos ao nosso último tema, o 1323, que resolve uma briga antiga e que interessa muito a escritórios de advocacia, clínicas médicas e várias outras sociedades formadas por profissionais. A pergunta é bem direta. O Imposto sobre Serviços, o ISS, normalmente é um percentual do faturamento. Só que uma lei antiga, o Decreto-Lei 406 de 68, criou um regime especial para algumas sociedades de profissionais. Em vez de pagar sobre o que faturam, elas podem pagar um valor fixo por sócio, o que geralmente é bem mais vantajoso. A grande dúvida era, uma sociedade que é limitada, a famosa LTDA, tem direito a essa boiada? A resposta do STJ foi, esquece o nome LTDA. O que manda é a realidade, é como o serviço é prestado. Para ter direito a ISS fixo, a sociedade precisa cumprir 3 requisitos ao mesmo tempo. Primeiro, o serviço tem que ser pessoal, prestado pelos próprios sócios. Segundo, cada sócio tem que ser pessoalmente responsável pelo seu trabalho. E terceiro, a sociedade não pode ter uma cara de grande empresa com uma estrutura que apague esse caráter pessoal do serviço. E aqui está o arremate do tribunal. A forma jurídica, o fato de ser LTDA, não pode ser mais importante que a essência da atividade. Se os requisitos de pessoalidade e responsabilidade estão ali presentes no dia a dia, a sociedade tem sim direito ao ISS fixo. Foi uma grande vitória da substância sobre a forma. Muito bem, depois de passar por 4 temas tão diferentes, processo ambiental, INSS, dívida tributária, imposto municipal, o que será que essas decisões têm em comum? Qual é a grande mensagem que o STJ está passando? Se a gente parar para pensar, em todos esses casos, a mensagem de fundo é a mesma. A realidade dos fatos importa mais do que a formalidade do papel. Um erro processual sem dano não anula tudo. Um benefício não pode ser negado por um detalhe burocrático que o próprio INSS deveria ter resolvido. E o imposto tem que ser cobrado pelo que a empresa é de verdade, não pelo nome que ela tem. O STJ nos provoca a pensar, qual o limite entre seguir a regra à risca e fazer justiça no caso concreto? Encontrar esse equilíbrio é o grande desafio. Obrigada pela companhia nesta análise e até a próxima.